um olho só do que ter dois e ser jogado no lago de fogo. E aqui eu vou repetir mais uma vez. Se os seus olhos te fazem pecar, arranque-o e o jogue fora, pois é melhor ter um olho só e entrar no reino dos céus do que ter dois e ser jogado no lago de fogo. Amém. Igreja, feche os seus olhos e vamos orar. Pai Santo, Pai de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Ó Senhor Jesus, eu venho aqui nesta noite, Pai, apenas Jesus, como um servo da Tua casa, apenas como um servo, Pai, que anuncia o Teu Evangelho às pessoas. Pai, então aqui eu te peço, Jesus, que cada vez mais o Senhor venha me dando graça, Pai, e discernimento para pregar a Tua mensagem. Senhor, eu também te peço, Pai, daqui neste momento, Pai, nesta igreja que é a igreja do Senhor, aonde este microfone alcançar as vozes, Pai, Deus, que essas almas, Pai, sejam restauradas em nome de Jesus. Que os corações sejam quebrantados, Pai, e que haja restauração, que haja salvação, Pai, que haja renovo do Espírito Santo e que haja batismo. Pai, sou totalmente de Ti para pregar a Tua mensagem, Pai. Nós somos totalmente dependentes do Senhor para viver. Então, que o Senhor nos abençoe, Pai, e que nós possamos sair daqui transformados e glorificados pela Tua honra e pela Tua graça. Em nome de Jesus, a igreja diz... Amém. Adocas, sentem dando maior glória a Deus da sua vida. Aleluia. Igreja, todo início tem um começo. E nós precisamos aqui entender primeiramente o que se acontece no livro de Mateus. O livro de Mateus, o seu próprio autor se chama Mateus. E o tema da minha mensagem hoje é: arranque o que está te afastando do fogo de Deus. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Mateus era um judeu e cobrava imposto do seu próprio povo, dos seus próprios amigos. Mas certo dia um homem chamado Jesus de Nazaré passou pelo lugar em que Mateus coletava os impostos. E Mateus era um daqueles homens que nós falamos como improváveis, como impossível, aquele homem que não mereceria, pela visão dos judeus, ter a salvação de Cristo, ter o seu melhor amigo Jesus. Mas entenda uma coisa: Jesus não quer saber onde você anda, Jesus não quer saber se você quer ficar perto dele, mas Jesus, quando tem um propósito para a sua vida, ele vai atrás de você aonde você estiver. Adocas, entendam isso, vocês estão na fase de crescimento, vocês podem ter planos para o futuro de vocês e isso não é errado, mas os planos de Deus muitas vezes são maiores que os nossos, e Deus nos busca quando Ele quer e da forma que Ele quer. E o livro de Mateus começa assim: o homem improvável que queria buscar a palavra de Deus. Mateus, como cobrava impostos do seu próprio povo, era odiado pelos mesmos. É como se nós pegássemos uma Adocas daqui e nós odiássemos ele, porque ele era diferente, porque ele tinha uma postura diferente, porque ele tinha uma profissão diferente. Mas Mateus conheceu Jesus e a sua vida foi transformada. Mateus era um homem muito inteligente, afinal ele trabalhava num alto cargo da escala romana. Não era qualquer pessoa que era preparada para cobrar o imposto das pessoas. Mas após a sua conversão, Mateus usou essa sua inteligência ao seu favor. E Mateus começou a notar tudo que Jesus fazia. Isso porque Mateus, ele era uma testemunha ocular de Jesus. Vinícius, o que é uma testemunha ocular? Testemunha ocular é aquele que vive, é aquele que vê de perto, é aquele que presencia os feitos de Jesus. Então, Mateus começou a notar tudo. E aqui nós temos todo o nosso evangelho de Mateus. Mateus, um dos 12 discípulos, um dos mais amados por Jesus, um dos amigos de Jesus. E Mateus, ele gosta de escrever o evangelho de Mateus da seguinte maneira: para apresentar o Jesus como o Messias do Antigo Testamento. Nós vemos em Salmos, nós vemos em Crônicas, nós vemos no Pentateuco, que o Messias viria para salvar a nação, que o Messias viria para salvar o mundo. Mas quem era esse Messias? Como era esse Messias? E é essa resposta que Mateus traz para os seus. O público de Mateus eram os judeus convertidos, aqueles que tinham se afastado do caminho do Senhor, mas se converteram a Cristo novamente. E nesse momento aqui, Adocas, Jesus já estava vivendo o auge do seu ministério. Jesus
já havia dado o Sermão do Monte, a nossa maior pregação da história. Se nós tivéssemos a oportunidade de estar no Sermão do Monte, onde Jesus pregou por várias horas e as pessoas não se cansaram. Jesus aqui neste momento já havia curado leprosos, curado enfermos, ressuscitado mortos. Jesus já tinha acalmado a tempestade. Jesus já tinha andado sobre as águas. Jesus já era um Jesus do improvável. Jesus já era o Messias escolhido. Jesus já atuava o seu ministério nessa terra. E além de tudo mais, Jesus já estava sendo perseguido. Nós cristãos, talvez hoje nós sofremos um pouco de perseguição, mas não se compara com aquela época. Nós sabemos o que acontece com Jesus futuramente por causa do Evangelho. Jesus foi morto, Jesus foi crucificado, mas isso fica lá na frente. Mas aqui Jesus já sofria retaliações não do inimigo apenas, mas de pessoas. Porque muitas vezes nós queremos atentar ao inimigo como sucessor dos fracassos. Queremos culpar o inimigo por coisas ruins. Mas muitas vezes somos nós, humanos, nós carnes, que causamos isso. Então, um certo dia, Jesus já pregando, foi para Cafarnaum. E lá as pessoas e os seus discípulos começaram a fazer perguntas. E que eu quero que vocês entendam o seguinte: os seus discípulos. Porque Jesus tinha 12 discípulos, 12 apóstolos, e todos eles andavam com Cristo. E certo dia, Jesus pregando, ele liberou ali uma caixinha de perguntas do Instagram daquela época. Não existia tecnologia, então Jesus falou assim: adocas, jovens, discípulos, senhores, senhoras, perguntem o que quiser aqui, perguntem a mão que eu vou responder. Então as pessoas começaram a fazer perguntas. Mas então os seus discípulos fizeram a seguinte pergunta: Jesus, quem é mais importante no seu reino? Jesus, quem é mais importante no céu? Jesus, quem é mais importante para o Senhor? E aqui eu trago a primeira aplicação para a igreja. Eles estavam com o homem do céu fazendo perguntas terrenas. Vocês não entenderam, eu vou responder mais uma vez. Tinha feito perguntas terrenas para o homem que poderia responder o céu. Isso me lembra o seguinte: de muitas vezes nós perguntamos para Jesus coisas bobas. Jesus, será que eu vou conseguir ser o melhor da sala? Será que eu vou conseguir isso? Não, pergunte para Jesus: Senhor, como é o céu? Jesus, como o Senhor quer me usar na sua obra? Jesus, eu sou um adocas, o que o Senhor quer para mim? O Senhor quer que eu seja pastor, que eu seja cantor, que eu seja da mídia, que eu seja pregador, que eu seja da dança. Pergunte para Jesus as coisas do céu. Aqui na terra, Deus nos orienta, mas também nós temos que buscar, mas busque as coisas do céu. Então Jesus pega e fala: vou responder vocês. Uma multidão de adultos, de jovens, de adocas, e Jesus chama uma criança. Jesus gosta de usar os improváveis. Mas por que uma criança é improvável? A criança é pequena, muitas vezes não tem opinião formada, não tem a sabedoria necessária. Mas Jesus chamou uma criança. Jesus trouxe uma criança no meio da multidão e disse: o mais importante do meu reino é aquele que será como esta criança. Mas por que? Vamos lá para a Bíblia. Senhor, quem é mais importante nos céus? Jesus então disse: vou chamar essa criança, e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Vocês não deram glória a Deus, então eu vou repetir: se vocês não tiverem o coração como de uma criança, vocês não herdarão o trono celestial. Vocês não andarão nas ruas de ouro, onde Jesus nos espera ansiosamente. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. É aquele que, por ser o meu seguidor, receber uma criança como receberá a mim, este herdará o reino dos céus. Uma criança, ela é pura. Uma criança, ela é simples. Ela não quer saber se ela vai ter muito dinheiro, se ela vai ter muito sucesso. Uma criança quer brincar. Vocês já viram uma criança orando? Uma criança não ora com palavras bonitas: Jesus, Espírito Santo, Rei de tudo, Mestre do meu coração. Não, uma criança ora simples: Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe o papai, abençoe a mamãe. É uma oração com pureza, é uma oração com sinceridade.
Então nas primeiras aqui nós entendemos o nosso primeiro ponto. A simplicidade, a humildade e o coração de servo ao Senhor, este sim pode nos levar ao reino dos céus. E depois Jesus traz aqui uma das mensagens mais fortes da Bíblia, sobre arrancar o nosso braço, sobre arrancar a nossa perna. Se o nosso olho nos faz pecar, arranque e o jogue fora. Claro que nós sabemos que isso não é literal, porque se isso fosse verdade, todo mundo aqui não teria uma perna, todo mundo aqui não teria um braço, todo mundo aqui seria cego de um olho. A gente nem ia precisar usar óculos, estava todo mundo cego, não precisaria. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Não é sobre mutilação, não é sobre se cortar, não é sobre se machucar, não é sobre ficar cego, não é literal. É sobre fazer cortes radicais daquilo que afasta você da presença do Senhor. Eu vou repetir mais uma vez, Adocas. É sobre fazer cortes radicais daquilo que pode tirar vocês da presença de Deus. Senhor, arranca o braço, arranca a perna. Jesus fala o seguinte: arranca a sua amizade que te faz pecar. Arranca a sua amizade que quer levar você para o mau caminho. Arranca o relacionamento da escola, o seu namoradinho de escola, que você sabe que não é certo, que você mente para o seu pai, que você mente para a sua mãe, que você mente para a professora, mas todo mundo sabe do seu namoradinho na escola. Este namoradinho, essa namoradinha afasta você do reino dos céus. Isso te afasta da comunhão de Cristo. Precisamos matar as coisas que nos tiram da presença antes que elas nos tirem do propósito. Precisamos tirar as coisas que nos afastam de Deus antes que essas coisas nos matem do propósito. E qual é o nosso propósito? Servir a Jesus Cristo de todo o nosso coração. Cortar amizades, cortar relacionamentos, lugares que não edificam. Um jovem, um Adocas, não pode estar num bar, não pode estar na rodinha de amigos que fazem coisas erradas. Não são lugares feitos para nós, crentes. Nós temos que ser luz do mundo, sal do mundo. Nós temos que ir aonde colocar a ponta dos nossos pés a pessoa falar. Aí vem um Adocas cheio da presença do Senhor. Aí vem um jovem cheio da presença do Senhor. Aonde você colocar a ponta dos seus pés, as pessoas precisam falar o seguinte: não posso pecar agora, porque aqui chegou um representante do Senhor na terra. Nós temos que ser testemunha na escola, no trabalho, na rua, no jogo de futebol. Nós temos que ser testemunha de Jesus em todos os lugares, até os confins da terra. Desejos que não são santos, os vícios da nossa geração nós precisamos cortar. E eu sei que isso é muito difícil, eu sei que não é fácil. O que é o vício dessa geração? É o TikTok? É as trends, é as modinhas? É o farma-aura. Ah, agora vocês entenderam, né? Agora vocês entenderam, né? Não é o sexy seven. A nossa modinha não pode ser o TikTok, não pode ser o Instagram. A nossa modinha tem que ser entrar no quarto, dobrar o nosso joelho e buscar o Senhor de todo o nosso coração. Adocas, vou falar mais uma vez: não é Instagram, não é TikTok, não é live no YouTube. É entrar no quarto, é fazer o secreto, é adorar Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui de todo o meu coração. Glória a Deus. Adocas, tem uma frase muito forte que fala o seguinte: quando chegarmos no céu, Jesus vai falar assim: você teve tempo para orar? Não, não tive tempo. E Jesus vai responder da seguinte maneira: então me mostre o relatório do seu celular. Quantas horas você ficou no Instagram, no TikTok, no YouTube? Você ficava no seu celular 12 horas por dia, 15 horas por dia, e você não tinha 5 minutos para mim? Não sejam assim, Adocas. Orem, busquem. A nossa trend maior vai ser chegar no céu e estarmos com Jesus, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde só haverá alegria. Aleluia, Jesus. O inimigo, ele não aparece naquela forma que nós imaginamos, como o demônio, aquele bicho vermelho de chifres, do rabo, do tridente. Não. Ele aparece em pequenos detalhes. Você fica hoje 1 hora no celular,
2, 3. Você hoje começa a fazer uma coisa errada com o seu amigo da escola, a ficar com uma namoradinha aqui, um namoradinho ali, mas isso vai acontecendo gradativamente. Quando nós percebemos, nós estamos igual Sansão. Sansão disse: Senhor, agora eu ficarei forte mais uma vez. Mas Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se removido dele. Pensa vocês acordarem um dia, Douglas, e não conseguirem mais sentir a presença de Jesus, não conseguirem sentir mais a presença de Deus. Imagina como deve ser terrível esse castigo. Você vir para a igreja, você não conseguir orar, você não conseguir chorar, você não conseguir sentir a paz que excede todo o entendimento. É preferível entrar no céu do que ser lançado no lago de fogo por não recusar os prazeres deste mundo. É fácil ser crente? Não é fácil ser crente. Nós abrimos mão de muitas coisas. Nós abrimos mão de festas, de muitas vezes da quadrilha, de festa junina, coisas que a gente queria participar, porque é legal, os amigos vão estar lá. Nós queríamos muitas vezes fazer coisas que os amigos do mundo fazem. Mas eu posso falar uma coisa para vocês: não existe sacrifício humano na terra que seja melhor que a presença gloriosa de Deus no céu. Não existe, Adocas, sacrifício que você vai fazer aqui por falar ou não, que não vai compensar você andar com Jesus. Você está no céu, você jogar um futebol com Jesus, você brincar com Jesus, você comer o banquete. Pensa como é que vai ser aquele almoço na casa de Jesus, aquele jantar na casa de Jesus. Quem gosta de jantar aqui? Quem ia querer jantar com Jesus? Ia ser a melhor comida do mundo. Então não jogue fora isso por um simples pecado, por não se posicionar como crente. Não façam isso, Adocas. Esse texto aqui de Mateus 18 é uma coletânea de ensinamentos que Jesus falava sobre o pecado e os caminhos de cristão. Mateus capítulo 7 diz: entrai pela porta estreita, pela porta apertada. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entrarão para ela. Você já viu aquela imagem no Instagram de uma porta grande com muitas pessoas, uma porta pequenininha com uma pessoa, duas pessoas? É isso o reino, gente. O caminho para o inferno ele é muito mais fácil, ele é muito mais prazeroso, ele é muito maior. Mas o caminho para Jesus ele exige uma renúncia. Focar em entrar pela porta estreita. A porta estreita é difícil, mas a porta larga ela leva ao caminho da perdição. Ela nos levará ao inferno. João capítulo 5. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curados, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui Jesus havia curado um paralítico. Jesus disse: eu te curo, mas vai, não peques mais, porque se você voltar a pecar, vai te acontecer uma coisa pior. Será que existe alguma coisa do que ficar paraplégico, do que ficar sem andar? Existe. Aqui é temporário. Nós vamos viver aqui 80 anos, 90 anos, 100 anos. É muito rápido. Um dia vocês eram um bebezinho, eu também era um bebezinho. Hoje nós somos adultos. Nós seremos os sucessores da igreja. Eu gostei muito da mensagem do Luiz. Se o pastor for transferido amanhã, pode ser você, pode ser eu, pode ser você. Quem vocês acham amanhã que vai estar aqui pregando, que vai estar tocando, que vai estar liderando congressos, liderando homens, liderando jovens? São vocês. Vocês são o futuro da igreja. Lucas capítulo 9 diz: então Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse terá salvação. Vou falar mais uma vez: quem quiser salvar a sua vida, deve perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse sim terá salvação. Este sim terá a vida verdadeira. Olha só, Adocas, aqui nós teremos aflições, nós teremos dificuldades. Muitas vezes a gente vai ser zombado, um boleto vai atrasar, talvez falte o alimento, mas nada se comparará com a presença gloriosa de Deus lá no céu. Lá não existirá fome, não existirá sofrimento, lá não existirá nada que nos tirará da presença do Espírito Santo.
conhecemos aqui a história de um homem chamado Saulo, talvez um dos maiores pecadores da Bíblia. Ele perseguia crentes, perseguia os adocas, perseguia os jovens, e não perseguia para fazer comentário no Instagram, não, para falar assim, que crente feio, que crente chato, não, ele perseguia para matar. Pensa nós estarmos aqui agora adorando a Deus e pessoas invadirem este lugar para nos bater, para nos matarem. Misericórdia. Era isso que o Saulo fazia. Mas um dia este homem encontrou Jesus e a sua vida foi transformada. O perseguidor de crentes agora virou um perseguido. Aquele que perseguia os crentes, que maltratava os crentes, agora estava sendo maltratado. Aquele que batia, apanhava. Aquele que fazia as pessoas sofrer, sofreu agora. Aquele que prendia as pessoas agora será preso por anunciar o Evangelho de Cristo. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, adocas. Não importa onde vocês estão, o momento que vocês estão, ou o que vocês planejam para vocês. Se Deus tem um propósito na vida de vocês, Deus fará acontecer de uma maneira ou de outra. Jesus gosta de usar os improváveis. Muitas vezes vocês falam, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu tenho essa vontade. Mas a Bíblia diz que, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. A Bíblia não fala que os meus planos não se frustrarão. Sim, os meus planos vão se frustrar. Os meus planos não acontecerão. Eu vou sentir tristeza, eu vou tentar uma coisa e Deus vai fazer outra, eu vou ficar triste. Mas os planos de Deus, isso ninguém pode mudar. Saulo era um pecador, como eu, como você. A Bíblia não condena o pecado, o pecadinho ou o pecador, é tudo a mesma coisa. Mas, depois de convertido, um dia Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pregador, o que tem a ver com essa mensagem? Vamos voltar para o tema. Se o seu braço te faz pecar, arranque. Se a sua perna te faz pecar, arranque. Se o seu olho te faz pecar, arranque. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem ter uma das mãos ou um dos pés, ou ser cego, do que ter as duas mãos, os dois pés, os dois olhos e ser jogado no lago de fogo. O viver é Cristo, morrer é lucro. Como assim morrer? É morrer para os desejos deste mundo, é morrer para os prazeres deste mundo, é falar: não, eu sou de Cristo, eu sou atleta de Cristo, eu sou adócas de Cristo, e eu não vou me converter para as coisas deste mundo. Pode me oferecer o que for, as riquezas de que for, mas eu não me adorarei, eu não me prostrarei diante dos outros deuses, porque o meu Deus morreu, ressuscitou, e hoje reina, vive e reina para todos sempre. Aleluia! Adocas, arranque aquilo que te faz pecar. Corte o que te arranca de Deus. Todos nós aqui sabemos o que nos tira da presença de Deus. Se é o seu Instagram, apaga. Se é o seu amigo, tira a amizade. Se é um vício, se é uma preguiça, tira isso de você. Nós temos 24 horas. Mas nós não temos essas 24 horas. Nós temos compromissos. É o trabalho, é a escola, os deveres de casa. Supondo que sobre 5 horas por dia, você vai jogar suas 5 horas fora. Não é fácil. Não existe ninguém perfeito. Eu passo por esse processo. O Instagram talvez seja muito mais prazeroso. O Instagram nos vicia, aquela dopamina. A gente rola o feed, não tem fim. Nós sabemos disso. As trends são legais. Nós não podemos ser aquele crente sabor crente. Nós não podemos ser o sabor crente. Nós temos que ser o sabor, o tempero. Nós temos que ser crente em todas as ocasiões, todos os momentos. Nós temos que ser adocas, restaurados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você já parou para pensar o poder que vocês têm de anunciar o Evangelho de Cristo? Eu tenho certeza que na sala de aula de vocês tem algum amiguinho sofrendo depressão, tristeza, passando necessidade. Nós não temos às vezes condições financeiras de ajudar, mas eu garanto para vocês que isso daqui é muito mais importante do que isso aqui, porque isso aqui acaba, o dinheiro acaba, a amizade muda. Você está numa escola hoje, amanhã você está a outra.
Mas nós sabemos que quem conhece Jesus verdadeiramente, este tem o melhor amigo para todo sempre. Eu vou falar mais uma vez. Quem conhece Jesus verdadeiramente tem um Pai que nunca nos abandona. Jesus fala, entre no seu quarto, feche a porta. Jesus está disponível para nós 24 horas. Eu não consigo falar com Jesus no meu quarto, entrar no meu quarto, apagar a luz, ajoelhar. Fala com Jesus no seu carro, na sua sala de aula. Seja doido. Seja um crente doido. Rapaz, e quem está falando sozinho lá? Você está no canto assim, ó. Senhor Jesus, muito obrigado pelo meu dia. Deus me proteja. E eles estão assim, ó. É esquisito, é estranho. É estranho mesmo. Mas somos estranhos porque somos loucos por Cristo Jesus. É lindo ter um cinema dos Adocas, um retiro dos Adocas. Vocês vão em 50. Imagina se vocês fossem em 100. Em 200 e 300, vocês, Adocas, têm a chance de transformar essa sala de Adocas numa igreja. Se no próximo culto cada um trazer um amigo, a gente já não consegue fazer mais o culto aqui dentro. Tem que ser lá fora, tem que ser na igreja. E é isso que Jesus quer de nós. Marcos 16, ide a todo canto e pregar o Evangelho de Cristo. Seja a luz, seja a sal para as pessoas que estão perto de vocês. Nós só conseguimos isso quando nós nos afastamos do pecado. Por que eu boto muito nessa tecla do pecado? Porque eu sei que agora talvez seja a fase mais difícil. O mundo é muito forte. O convite do mundo é muito forte. A vontade de dormir na casa do amiguinho, da amiguinha é muito forte. Eu posso dizer que minha mãe nunca deixou eu dormir na casa de um amigo que não fosse crente. Se eu quisesse dormir com um amiguinho, com a amiguinha, fazer a noite com corujão, tinha que ser na casa da minha mãe. Nossa, minha mãe era chata pra mim. Hoje eu vejo que foi cuidado. Porque eu tenho amigos que infelizmente não estão mais aqui comigo. Se envolveram com coisas erradas, se envolveram com pessoas erradas, infelizmente morreram. Estão na casa de recuperação, não tem nada. Não tem salvação, não tem luz. As pessoas se afundaram no pecado. E eu sei que infelizmente eu sou responsável por isso. Porque ao invés de eu fazer graça, de eu fazer fofoca, de eu mentir, de eu fuxicar com meu amigo, com a minha amiga, eu tivesse falado de Jesus, ele poderia estar aqui pregando no meu lugar. Ele poderia estar sentado no seu lugar. Servir a Jesus é lindo, mas também exige uma responsabilidade muito grande. Nós somos responsáveis muitas vezes pela vida de uma pessoa. Já parou para pensar que talvez o seu melhor amigo, Jesus deu para você pregar para essa pessoa? Na Bíblia havia um homem chamado Estevão. Homem temente a Deus, profeta de Deus. Foi morto por pregar o Evangelho. Mas este plantou uma semente que germinou no coração de Saulo, que virou Paulo, o homem que disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo foi um dos maiores escritores, ele escreveu metade do nosso Novo Testamento. Paulo foi um dos maiores discípulos de Jesus. Ele veio por uma semente de um jovem, de um Adocas, que falou: arrependa-se ainda hoje, volte para Jesus Cristo, aceite Jesus como seu Salvador. Uma semente, Adocas, o melhor amigo, uma pessoa que você plantar, pode ser o responsável por mudar a sua geração. Pode ser o responsável por dar sequência no trabalho do Gessé, do pastor, de quem for. Nós somos responsáveis por isso. Entre no céu com as dores de dizer não para o mundo, mas não entre no inferno para viver os prazeres deste mundo. Renuncie, se posicione. Você é crente? Sou. Você é filho de Deus? Sou. Você é discípulo de Jesus? Sou. Você vai fazer as coisas deste mundo? Não, porque o meu Jesus é o meu Senhor, o meu Jesus é o meu pastor, e Ele não me faltará. O Senhor não me faltará. Pode faltar o que for, mas o Espírito de Jesus está comigo. Então eu sou um Adocas que se posiciona e que fala assim: o meu Jesus vive e em breve voltará para buscar a sua igreja. O meu Jesus não está aqui, Ele venceu a morte e ressuscitou e vive para todo sempre. O meu Jesus curou enfermos, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, porque o meu Jesus é o Jesus do impossível. Adocas,
Jesus está te esperando. Para quê, Vinícius? Para morar no céu com Ele. Lá, as ruas serão de ouro. Nossos quartos serão maiores que muitas casas. Lá não haverá tristeza, fome, dor, sofrimento. Jesus nos espera para viver o melhor. Lá nós encontraremos os nossos amigos. Nós encontraremos o apóstolo Paulo, Noé, Moisés, os discípulos. Mas principalmente nós encontraremos Jesus. Lá no céu agora os anjos clamam: Santo, 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 Santo. Eu não entendi. Agora os anjos dizem: Senhor, só o Senhor é santo, só o Senhor merece a honra, só o Senhor merece a glória, só o Senhor merece o poder. E Jesus fala assim: é verdade, mas em breve eu vou buscar os adocas para cantarem conosco. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. Adocas, fiquem em pé comigo, por favor. Nós vamos orar. Eu queria que a equipe de louvor dos adocas viessem cantar mais um hino enquanto nós oramos. Eu quero que agora vocês fechem os seus olhos. Eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão orar pedindo o renovo do Senhor. Vocês também vão orar pelo aquele amigo da escola, pelo seu melhor amigo, pela sua melhor amiga que ainda não conhece Jesus. E amanhã, quando você ver ele, você vai falar assim: o meu Jesus te ama. O meu Jesus te espera de braços abertos. O meu Jesus tem uma nova história para mim e para você. Feche os seus olhos, adocas. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez para agradecer, Pai, para glorificar o Teu santo. Nós estamos aqui, Jesus, para dizer que o Senhor é santo, que a Tua glória, a Tua benignidade duram para todo sempre. Senhor, que onde nós colocarmos a ponta dos nossos pés, a ponta dos nossos pés, ali nós seremos testemunhas reais de Cristo, que ali nós seremos testemunhas oculares de Cristo, pois nós viveremos, Pai, para testificar aquilo que o Senhor faz, que eu, que eles são adocas escolhidos do Senhor, e que nada é em vão, que aonde eles chegarem as pessoas possam ver que eles refletem o brilho do Espírito Santo, e por isso nós te agradecemos em nome de Jesus.